Voz do que clama no deserto, fariseu, nazireu, publicano, tudo isso e muito mais. Se você tem dúvida, você vai descobrir nesse vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala, povo de Deus, Rony na área, tudo beleza com vocês? João Batista, um homem de um ministério incrível. O texto que vai falar da história de João Batista, que é o nosso personagem principal do vídeo de hoje, está lá em Lucas, no capítulo 3, em João, no capítulo 1, a partir do verso 19, também está contando a trajetória dele, mas o principal está em Isaías 40, onde a profecia é lançada sobre o ministério de João Batista. Então, sem mais delongas, vamos começar. Ali mais ou menos no 15º ano do reinado de Tibério César, na época em que Pôncio Pilatos era governador, nasceu um cara chamado João Batista. João Batista, filho de Zacarias, ele nazireu de nascença. O que seria um nazireu? O nazireu era uma pessoa que era separada para Deus, uma pessoa que era separada para o ministério de Deus, no caso um sacerdócio, um doutor da lei, um mestre, alguém nesse sentido. No caso de João Batista, ele já vinha de uma linhagem sacerdotal. O pai dele era um sacerdote, então provavelmente ele seguiria nessa mesma pegada, né? Ele teve um treinamento, um ensinamento para isso desde criança separado para Deus, um nazireu de nascença. Segundo os hebreus, né, como era de costume deles, ele foi circuncidado no seu 8º dia, então ele tinha tudo para ser um excelente sacerdote. Mas Deus tinha um propósito diferente para ele, específico. E o texto de Lucas, que vai ser a nossa referência de hoje, começa falando que Deus o convocou no deserto. E o que seria essa voz que clama no deserto, isso que Isaías já havia profetizado lá atrás? Então, o deserto, como todos sabem, é um lugar onde pessoas são forjadas, né? Homens e mulheres de Deus são forjados no deserto. A gente vê isso acontecendo desde o Antigo Testamento, lá da época de Abraão, de Moisés, principalmente, Josué. A gente vê homens e mulheres sendo forjados no deserto, e aqui não era diferente. Mas nesse contexto, o deserto, ele tinha uma singularidade, onde pessoas tinham um encontro com Deus lá, porque era um lugar de silêncio, era um lugar propício e ideal para se encontrar a Deus e ter um momento com Ele. E não foi diferente. Como nós vamos ler aqui no texto, João Batista teve o seu encontro, o seu chamado, né, a sua convocação para o ministério que ele havia de exercer no deserto. Então vamos lá, Lucas capítulo 3, a partir do verso 2. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Então João Batista não foi enviado para o deserto para receber a palavra convocatória, como diz a Bíblia. Ele já estava no deserto, provavelmente orando, clamando, fazendo o que lhe era de costume. E naquele momento em que ele estava no secreto, na busca dele com o Senhor, Deus o convocou para a sua missão. E no versículo 3 diz assim: então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. O ministério de João Batista foi esse, onde ele anunciava o Cristo, ele preparava o caminho para o Senhor, que é o que nos confirma aqui no verso 4, que diz assim: assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas, pois que todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão planados. E todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. Olha só que coisa incrível. Caso você queira entender melhor essa profecia, corre lá no livro de Isaías, capítulo 40, que você vai ver essa profecia completa, que é a voz do que clama no deserto, ou seja, a voz daquele que foi convocado no deserto, que no caso, nesse momento, é João Batista, que foi designado para esse ministério. Qual que era a missão dele? Preparar o caminho do Senhor, endireitar, anunciar que o Senhor estava vindo. O mais interessante é que quando João Batista começa a sua jornada lá no Rio Jordão, multidões começam a cercá-lo, porque começam a acreditar no que ele estava dizendo. E ele era muito incisivo no que ele estava dizendo e muito reto, a ponto de chamar a multidão de raça de víboras. A gente vê isso no livro de João. No livro de João, capítulo 1, a partir do verso 19, narra muito bem isso. Ele chamando aquela multidão de raça de víboras e dizendo: arrependei-vos. Só que ele muda o tom. Não se diz mais que o rei está por vir,
né, que Jesus estava por vir. Ele já anuncia Jesus no meio. Ele fala, já está no meio de vós. Então ele já está anunciando que Jesus já veio, já está no meio deles. Ele prega isso de forma muito incisiva, a ponto de vir doutores da lei, fariseus, né, muita gente questioná-lo. Quem é você? Em nome de quem que você está batizando? Como é que você está fazendo isso? E João Batista fala, eu estou batizando apenas com água, mas já está no meio de vós aquele que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo de Deus. Palavra tremenda de João Batista. Naquele momento, né, tinha fariseus lá questionando ele. E quem são esses fariseus? Fariseus também são doutores da lei, só que são um grupo específico. O que são doutores da lei? São aquelas pessoas que são especialistas na Torá, que é o Pentateuco, a lei ali dos judeus, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós também cremos nessa lei, que nos dão ali toda a lei de Moisés. E a Torá era o livro que eles seguiam à risca. No caso dos fariseus, eles tinham um bônus, né, que eles se sentiam melhores, superiores aos outros, porque eles acreditavam muito na Torá oral, que é uma Torá cheia de dogmas, coisa que nós temos até hoje em algumas igrejas, né? Ou talvez em todas, dogmas criadas por homens, ou seja, interpretações de leis específicas, onde elas são um pouco deturpadas para homens. Então, naquela época não era diferente. A gente vê isso muito nos livros adiante, né? Nos textos adiante. Um exemplo, quando os discípulos de Jesus vão comer, se eu não me engano, eles estavam comendo milho de uma lavoura lá, e ali os fariseus questionam, né? Como que seus discípulos fazem isso? Eles estão comendo sem lavar as mãos, mas não era nem por uma questão de higiene, era por uma questão de lei. A lei diz que você tem que lavar as mãos antes de se alimentar por uma purificação. Eles não seguiam aquilo, que era uma lei humana. E Jesus, né, já dá logo na cara deles e fala, como vocês são hipócritas, né? Mais vale o que sai da boca do que o que entra. O alimento você está só comendo, mas o que sai da boca, isso sim tem poder. Então ele dá logo uma lição ali e é incrível. Jesus ele está sempre batendo de frente com os fariseus, chamando eles de hipócritas por causa disso, por causa desses dogmas que eles criaram para as pessoas, né? E a gente vê ali também publicanos questionando o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer agora. E publicanos nada mais são do que cobradores de impostos, aqueles caras que se aliavam a Roma para cobrar impostos dos judeus. Só que eles eram uma classe que era odiada pelos judeus, porque eles também eram judeus. Ali nós tínhamos judeus se aliando com Roma para extorquir seu próprio povo. Era isso que acontecia. Então os publicanos eram judeus que cobravam impostos para Roma, só que tiravam uma parte para eles. Então esse povo era odiado pela multidão ali, pelos comuns. Nós tínhamos também soldados romanos ali, o texto de João narra, que até os próprios soldados romanos se impactaram com as palavras de João Batista a ponto de querer batizar também e seguir o caminho. E aqui a gente tem os soldados romanos perguntando para João, e agora, o que eu devo fazer? E João dá um direcionamento, fala, continua a sua missão, o seu trabalho, só que não é para extorquir ninguém, que é uma coisa que eles faziam, né? Extorquiam as pessoas. Então, a gente vê isso acontecendo muito bem. E esse foi ali o ministério de João Batista nos apresentado aqui. Lógico, mais para frente conta mais algumas histórias de João Batista, mas a base é essa, preparar o caminho do Senhor. Até que Jesus vem, se batiza, esse é um tema para outro vídeo. Para esse vídeo eu queria abordar mais esse início, né, o começo da jornada de João Batista, que foi onde ele começou o seu ministério. E o mais interessante é que há alguns dias eu vi alguém falando que a Bíblia ela pode ser desmascarada a qualquer momento. Que, por um exemplo, se algum dia surgisse evidências de que Jesus, ao invés de ser crucificado, ele foi enforcado ou decapitado, naquele momento o cristianismo morreria. E eu acredito, eu concordo com ele. Se algum dia nós tivéssemos alguma prova concreta de que Jesus não foi crucificado, ele foi enforcado ou decapitado, naquele momento o cristianismo morre. Só que o mais interessante é que a própria Bíblia, ela se coloca em prova o tempo inteiro. Nós vemos isso acontecendo de várias formas, e esse texto que eu acabei de citar é uma grande prova disso, onde lá atrás, no profeta Isaías, ele lançou uma profecia que veio se cumprir muitos anos depois, aqui em João Batista. E nós temos muitos outros exemplos. A própria Bíblia se coloca em prova, ou seja, checkmate, não tem mais nem conversa para isso, né? Então, se tudo isso está se cumprindo, nós temos que ter a certeza de que todas as outras profecias se cumprirão também, como, por exemplo, a volta de Cristo. Então, nós temos que estar preparados como noiva
atenta, para quando Jesus voltar nós estarmos prontos para subir com ele. E no mais, nesse vídeo era isso. Caso você tenha alguma dúvida, você concorde ou discorde com o que eu disse aqui, coloca aí nos comentários, que vai ser uma honra a gente debater isso aí, tá bom? Então, até um próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau!